Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tornaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para se construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus dissera. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres de que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. E ele bem sabia o que há no homem. Queridos irmãos, não é fácil manter a casa arrumada quando estamos todos confinados nela. Particularmente para as famílias com crianças é um verdadeiro desafio manter a casa minimamente ordenada. Quando a vida toda, o trabalho, a escola e a vida familiar se juntam no pequeno espaço dos nossos lares, viver em harmonia torna-se um desafio. Se o nosso espaço físico fica desordenado, a nossa ordem interior arrisca também ficar virada do avesso. Hoje ouvimos no Evangelho como Jesus arrumou o templo de Jerusalém e pôs as coisas no seu sítio. Aliás, deitou fora o que não prestava. E não foi de todo uma ação pacífica. Qual é o sentido daquele gesto violento? Os próprios judeus ficaram escandalizados, acostumados como estavam ao estado das coisas no templo. Sempre foi assim. Mas a lógica de Jesus é mal interpretada, porque afinal do que se trata não é apenas de um templo físico, o templo de Jerusalém, mas de uma casa, a casa do Pai que Jesus acaba por identificar com o seu próprio corpo. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus, porém, falava do templo do seu corpo, esclarece-nos o narrador. Jesus manifesta um grande zelo pela casa do Pai. Tem uma intensidade apaixonada para proteger e defender algo que está posto em perigo. Mas quem é o que está em perigo? É a relação do povo de Israel com o Deus da aliança. O templo já não é um lugar de encontro e de relacionamento com o Deus vivo. Tornou-se num espaço de compra-venda. Já não é um espaço de relação filial com Deus, nem é um espaço de fraternidade. Já não é casa, já não é hogar. O zelo de Jesus é tornar novamente esse templo e este mundo em casa do Pai. Ainda mais, Ele próprio, o Deus homem, é o espaço, o lugar de encontro com o Pai. Quem me vê, vê o Pai, vai dizer Jesus a Filipe. Jesus incorporou-nos nesta nova realidade de comunhão com Deus Pai. Todos nós, batizados,
Tornamo-nos em templos do Espírito Santo, onde mora o próprio Deus. Somos verdadeiramente o templo de Deus. As pedras das nossas igrejas são a expressão física do verdadeiro templo, que é Jesus Cristo, e é também a expressão do seu corpo, que é a comunidade dos cristãos e cada um de nós em particular. Se voltarmos o nosso olhar aos nossos templos, agora silenciosos e sem culto público, percebemos o desafio que é viver o verdadeiro culto ao qual Jesus nos convida. Não se trata apenas de ter mais e melhores missas online virtuais. Trata-se de redescobrir o verdadeiro templo, as igrejas domésticas, que são os nossos lares, as nossas famílias cristãs e cada um de nós. Como poderemos relacionar-nos com Deus, louvá-lo e celebrá-lo, se estamos a viver na confusão e mais ainda quando o nosso interior está desarrumado? A nossa relação com Deus e com os nossos irmãos está em perigo. A conversão da Quaresma é esse apelo que Deus nos faz para voltar a pô-lo no centro da nossa vida. E a situação presente torna ainda mais claro que precisamos de arrumar-nos e deitar fora o que não presta. Neste tempo de Quaresma, confinada, com os desafios que trazem para as nossas casas e as nossas famílias, queremos suplicar ao Senhor Jesus que arrume com esse zelo que o caracteriza a nossa vida. Que nos ajude a tomar consciência de tudo aquilo que atrapalha o espaço físico e emocional das nossas casas, para que se torne verdadeiramente morada de Deus em casa do Pai. Por isso, convido-vos a rezar hoje. Que o teu zelo, Jesus, nos purifique e liberte de tudo aquilo que nos impede criar hogar, para reencontrarmos como filhos de Deus e como irmãos. Sendo em nós a graça do nosso batismo, converte-nos novamente ao Pai, que como Maria saibamos acolher e tornar-nos hogar para o mundo. Assim seja. Amém.